Olá pessoal, agora a gente vai falar de mais um traço que é o masoquista. Não confunda também com aquele outro masoquista que sente prazer pela dor, não é nada disso, tá? Esqueçam essa forma. Vamos falar do traço masoquista, analisado pela mente, pelo comportamento, segundo Freud, segundo Heinrich e segundo Lowen. A fase do masoquista ocorre no período do desfraude, que parte do corpo, quando o processo de mielinização está acontecendo na lombar, né? A lombar é do meio das costas para baixo até o bumbum. Depois vem a região sacra, depois vem o cóccix, que pertencem a outro traço de personalidade. A do masoquista está ali, na lombar. E é justamente quando está formando esse processo de inervação, aonde ele está descobrindo mais alguma coisa, que até então descobriu da cabeça, dos olhos, boca, descobriu o bracinho, descobriu o tronco. Agora ele está descobrindo as pernas. É aquele processo que a criança começa a ter força nas pernas, começa a querer engatinhar. Mais que isso, e é muito importante decorar essa parte. Além das pernas, ele descobriu a força do esfíncter anal e do esfíncter da bexiga. É onde a gente chama de período de desfraude. É quando a mãe, os pais em si, estão tirando a fralda da criança, ensinando ele a fazer xixi e cocô no piniquinho. Para algumas crianças esse trauma é muito forte. Às vezes isso é feito de uma forma muito agressiva e não natural. Então, acontece o seguinte: você avisa a criança por diversas vezes. Quando quiser fazer cocô, avisa. Quando quiser fazer xixi, avisa. A criança ainda não tem controle, ela já sabe que isso existe, o esfíncter anal e o esfíncter da bexiga, mas ela ainda não sabe usá-lo. Até então, ela nem precisava usar, ela fazia xixi e cocô na calça e ninguém reclamava. E ela nem percebia que estava fazendo. Agora, ela já começa a perceber que tem algo estranho na parte de trás da fralda ou na frente. Sensação de cocô, sensação de xixi. E você, pai e mãe, já ensinou várias vezes que sempre que for fazer xixi ou cocô, você deve pedir, você deve avisar, porque eu não coloquei mais fralda em você. Então o cocô fica caindo pela calça, que é a cuequinha, ou é a calcinha, ou fica caindo no chão, e você fica fazendo merda pela casa inteira. Você só faz merda. Prestem atenção nessa frase que eu estou usando. Você está fazendo merda. A maior dor do masoquista vem daí, da humilhação. Porque na fase do desfraude, você disse por várias vezes que ele só faz merda. E ele traz isso como humilhação, ele se sente humilhado. Então, essa se tornou a dor desse traço chamado masoquista. Eles têm o corpo quadrado. Se você der uma olhada, a cabeça do masoquista normalmente delinea quadrada. Eu tenho aqui mais afilado, o masoquista é mais cheinho aqui, formando um quadrado. Se você olhar o ombro dele em relação ao quadril, desce reto. Se você olhar as pernas, a musculatura,
é mais aparente, tem um formato mais quadradinho. Então a gente consegue ver, inclusive nos braços, essa forma mais quadrada. A gente sempre fala do tronco, né? Porque consegue perceber a relação do ombro para o quadril quadrado. Mas é como eu disse anteriormente, cuidado, né, na hora de analisar, porque pode ter erros aí. Normalmente são carrancudos, forma quadrada, né? Não são redondos, são quadrados, são carrancudos, começam a engravar dessa forma. Eles são metódicos, eles fazem as coisas muito lentamente. Não adianta querer que um masoquista faça as coisas com mais rapidez, que não é do perfil deles. Lembra que eu falei anteriormente? O masoquista tem medo de fazer merda. Então tudo que ele faz devagar para poder acertar e não fazer merda. Eles fazem tudo ao seu tempo para evitar erros, são pessoas fechadas, eles só falam do sentimento que eles têm se eles confiam muito em alguém. Esse é um outro traço forte do masoquista. Para ele falar sobre ele, para ele falar de projetos, para ele falar da vida pessoal dele, ele precisa confiar muito na pessoa que está falando com ele. O masoquista até pode ter muitos amigos, mas é o que acham de lá para cá, né? Não é da forma que ele vê, porque amigo para ele é só aquele que ele confia. E como ele quase não confia em ninguém, então você até pode achar que você é amigo de um masoquista, mas não é a mesma coisa que o masoquista acha, né? São pessoas sensíveis e são pessoas leais. Então, se você realmente tem certeza que ele é seu amigo, ele vai demonstrar isso de todas as formas. Ele vai confiar em você, ele vai te contar segredos. Mas não quebre essa confiança do masoquista, não. Nunca mais você consegue ela de volta. Ele possui uma enorme força para carregar as coisas, mas quase sempre ele utiliza essa força para as outras pessoas. Tudo o que ele faz, se for para outras pessoas, somente em quem ele confia, ele vai até o fim. Para ele não é tão fácil, porque ele utiliza essa força que ele tem, essa força que aconteceu na lombar, essa força para os outros e não para ele, né? Os outros para eles é quase sempre uma prioridade, né? Ele sempre quer estar perto, ele sempre quer estar ajudando. Se você tiver, se você conquistar um masoquista e obtiver a confiança dele, é um amigo para sempre. Mas não decepcione, assim, não demonstre decepção por algo que ele não fez. Você acaba com ele. Por quê? Porque ele entra na dor, ele começa a achar que ele fez merda. Ele não quer ser julgado, principalmente se ele não fez. Isso para ele é terrível. Aí ele entra naquela fase, né, de achar que só faz merda. E aí ele usa uma outra frase que diz assim: a minha merda foi exposta. Porque você chamou a atenção dele, né? Principalmente se você chamar a atenção dele em público. Ele aceita isso, mas se for particularmente. Não que ele vá gostar, mas ele aceita com maior facilidade. Se você fizer isso em público, você perdeu o amigo, você perdeu a pessoa, você perdeu tudo, né? Porque você expôs a merda que ele fez.
Já falei da idade, período de desfraude de 2 anos e meio a 3 anos e meio. E uma frase que ele usa também é: tenho que suportar tudo que está dentro de mim guardado. Para você reconhecer o masoquista, a forma do corpo, o masoquista normalmente tem aquele bumbum de gaveta. Sabe aquele bumbum para dentro? Por que isso, gente? O processo de mielinização dele ocorreu na lombar. Descobriu perna, descobriu esfíncter anal e descobriu o esfíncter da bexiga, certo? A mãe começou a desfraude, começou a ensinar ele que ele tem que segurar o cocô. Você já fez força para segurar cocô quando você está bem apertado? O que você faz? Você contrai o quadril, como se você pudesse segurar. Você fecha as pernas, você contrai o quadril. E aí dá a formação do masoquista. Então, o masoquista, além de você observar o corpo dele quadrado, se você olhar no bumbum, é aquele bumbum de gaveta, para dentro, fechado, de tanto que faz força para segurar o cocô. E falando figurativamente, ele não quer fazer merda, então ele segura o cocô, a bunda é para dentro. Vou passar para o próximo vídeo. Até mais.